percebemos que os sacerdotes, levitas e príncipes e todo o povo haviam praticado um casamento misto, e o povo estava vivendo uma prática de idolatria, tal qual as nações vizinhas. Mas nós percebemos, como disse alguém certa vez, que Deus tem um homem para cada tempo e um tempo para cada homem. É neste período, é nesta situação deplorável que Deus levanta um homem cujo nome significa Neemias, cujo nome é Neemias, cujo significado é aquele que é consolado por Deus. Neemias é nada mais, nada menos do que o copeiro do rei Artaxerxes. Ele não é de forma alguma um profeta de gabinete. Neemias é um patriota. Neemias é alguém apaixonado pela sua pátria. E diferente de Esdras, que era um escriba habilidoso na lei de Deus, Neemias é chamado para desbravar. É tão tal que um determinado comentarista o chama de o pai do multirão. É ele que é usado por Deus para realizar e para reerguer do monturo a cidade de Jerusalém. O que este homem fez deve ser lembrado por muitos e muitos dias. Um homem que reergue os muros de uma cidade praticamente em 52 dias, como diz o texto sagrado. Como se não bastasse, apesar de ser conhecedor da lei de Deus, embora não fosse tão hábil tal qual Esdras, Neemias, depois que tudo está concluído, ele prepara e chama o povo para um momento de adoração e celebração ao Senhor nosso Deus. No capítulo 8 de Neemias, meus irmãos, nós temos aqui um verdadeiro congresso bíblico, cujo pregador era Esdras. Esdras recebe a oportunidade para mais uma vez trazer uma palavra de Deus ao seu povo. O capítulo 8 de Neemias, bem como todo este livro, o seu conteúdo é extremamente fascinante. Os seus princípios são importantíssimos e a sua leitura é indispensável para a igreja de Deus. Um determinado pregador, escritor, chegou a dizer que o grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras no capítulo 8 é comparado à revolução causada pela palavra no século 17, 18, período da Reforma Protestante. Um determinado escritor também chegou a dizer que o capítulo 8 de Neemias é um retorno ao movimento da Bíblia. Bendito seja o Senhor. É no capítulo 8 que um povo que havia perdido contato com Deus, é de um povo que havia perdido a sua língua original, cuja idolatria estava entrando no seio do povo de Deus. É neste capítulo, é neste ambiente que um homem levantado por Deus realiza um movimento bíblico e cuja palavra de Deus estava no centro para reavivar a sua igreja. Eu quero começar tratando com os irmãos esta noite e pretendo pelo Espírito de Deus lembrá-los de que não existe avivamento, mover de Deus, trabalhar de Deus, derramar de Deus, unção de Deus, poder de Deus, milagre de Deus, se não há centralidade na palavra do Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 8 nós temos aqui um culto, um congresso, um momento de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero chamar a sua atenção de forma bem objetiva, tratar com os irmãos esta noite um culto marcado pela palavra. Bendito seja o Senhor. Um culto marcado pela palavra. Aqui em Neemias capítulo 8, nós temos um culto celebrado ao Deus bendito. E antes de mais nada, eu gostaria de lhe lembrar
lembrar algo aqui esta noite, é que nem todo ajuntamento solene é culto, nem toda reunião de pessoas é culto, nem todo movimento que as pessoas se sentam para ouvir um palestrante é culto. Se assim fosse, os comícios também seriam cultos, mas não são. Nem todas as pessoas que estão dentro do templo estão cultuando a Deus verdadeiramente. Nem todas as pessoas que assumem este altar verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Culto é muito mais que ajuntamento, culto é muito mais do que mera organização humana, culto é muito mais do que sair do seu lar e entrar dentro deste templo. Culto é muito mais que isso, pastor. E afinal de contas, o que é culto? A quem diga que culto é o crente, é uma alma, é o crente subindo as escadarias do altar de Deus. Há quem diga que culto é uma vela no ato de ser acesa. Há quem diga que culto é uma ovelha tresmaldada balindo no deserto em busca do bom pastor. Há quem diga que culto é a alma buscando a sua contraparte. Há quem diga que culto é quando nós nos despimos de nós mesmos para celebrar aquele que é bendito e que é glorioso para sempre. Por que isto deve ser dito aqui esta noite? Porque existem pessoas que entram no templo, mas não entram no santuário. Existem pessoas que fecham os olhos, mas o seu pensamento não está em Deus. Existem pessoas que dobram até os joelhos, mas não dobra a sua alma. Existem pessoas que estão em um ambiente como este, mas ainda não prestou o seu culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Me ajude a pregar esta noite. Deixa eu conhecer aqueles que vieram para o culto esta noite, aqueles que vieram cultuar isto. Você pode erguer a sua mão esta noite já. O culto faz horas que começou, glória. Nós estamos em culto esta noite para celebrar ao Senhor, e deve ser dito esta noite que o culto não começa às 7 horas, o culto não começa às 7:30, o culto começa mesmo nos afazeres, e a gente está talvez atribulado, preocupado, e diz: hoje à noite tem culto, hoje à noite Deus tem uma palavra ao meu coração. Ali começa o culto. A gente está se arrumando, está dizendo: hoje terá mais um trabalho para a celebração do nome do Senhor, e o Espírito de Deus vai enchendo a nossa alma. É por isso que o salmista disse: eu me alegrei, não foi nem porque eu cheguei, eu me alegrei só quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. É aqui o lugar. Tem dia que a gente chega animado, tem dia que a gente chega puxado a reboque, mas aqui ainda é o melhor lugar. Tem dia que a gente chega cabisbaixo, preocupado, o louvor começa, as irmãs cantam, os vocais louvam, o pregador prega, Deus aquece a nossa alma, e nós voltamos para casa celebrando o nome daquele que é bendito para todos sempre. Bendito seja o Senhor. E aqui nós temos um culto marcado pela poderosa palavra de Deus. E quais são as marcas? Eu estou sentindo a graça de Deus conosco aqui esta noite. Quais são as marcas deste culto? O que é que identifica que este culto é marcado pela palavra de Deus? Versículo de número 1. A Bíblia diz que todo o povo se ajuntou como um só homem. Bendito seja Deus. Todo culto marcado pela poderosa palavra de Deus. Em primeiro lugar, tem um ajuntamento sadio. O povo estava diante da presença de Deus, no local certo, junto à fonte das águas, simplesmente pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Este ajuntamento foi harmonioso, todo mundo junto, todo mundo unido. Não havia melindres, não havia brigas e contendas. O povo estava em um único espírito de ouvir a palavra de Deus. Este ajuntamento também foi espontâneo. Ninguém estava ali obrigado, ninguém estava ali forçado. Neemias brada e diz: hoje nós reservaremos o dia para ouvir a palavra de Deus. Alguém olha para outro e diz: eu não fico de fora desse congresso, eu não fico de
fora dessa festa, mas aí tu não tem nada para fazer, tem muita coisa, mas eu preciso ouvir a palavra de Deus. O povo estava espontaneamente ouvindo a palavra. A W. Tozer diz que as coisas mais difíceis hoje é reunir um povo com o simples propósito de ouvir a palavra de Deus. Quando o povo ama a palavra, ele se une para ouvir a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Lucas capítulo de número 5, tem uma multidão apertando Jesus, mas essa multidão é diferente. Eles não queriam comida, eles não queriam milagres, eles não queriam um milagre acontecendo, uma multiplicação de pão e peixe, não. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus e ele dizia: prega para nós a palavra, prega para nós a palavra. Eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Quando a igreja ama a palavra, independentemente se o pregador é de longe ou de perto, ele diz: eu vou ouvir a palavra. Quando a igreja ama a palavra, se ele tem uma roupa boa, velha ou bonita, ele diz: não importa, eu vou ouvir a palavra. Quando a igreja ama a palavra, ela está com o coração aberto. Bendito seja o nome do Senhor, reunido exclusivamente, aleluia. Eu fico imaginando uma multidão reunida para ouvir, e alguém diz: não é outra coisa, traga o livro da lei, traga o livro da lei, porque o povo está reunido para ouvir exclusivamente a palavra. Ledo engano da minha parte pensar que os irmãos vieram esta noite para me ouvir, para ouvir alguém cantar ou pregar. Nós viemos aqui esta noite alimentar a nossa alma pelo poder da palavra de Deus. Quantos aqui esta noite ainda amam esta palavra bendita? Bendito seja o Senhor para sempre. Glória. Nós estamos reunidos aqui esta noite simplesmente pela palavra de Deus, simplesmente por amor à poderosa palavra de Deus. Em segundo lugar, o texto sagrado diz que a outra marca deste culto é que ele tinha ouvintes com entendimento. O verbo aprender ou entender, ele aparece pelo menos 4 vezes no capítulo de número 8. Bendito seja o Senhor para sempre. É por isso que a Bíblia relata, meus irmãos, a necessidade da importância de nós aprendermos a palavra de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 12, verso 20, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais nós amamos o Deus da palavra. Muitas pessoas estão com uma pergunta daquele homem: eu não consigo ler, eu não consigo entender, porque o diabo está trabalhando dia e noite. Olhe para cá, por favor. O diabo está trabalhando dia e noite para que a palavra de Deus seja arrancada do nosso coração. Quem não lembra de Mateus capítulo de número 13, aonde a Bíblia fala da parábola do semeador, daquele que estava semeando? Aí a Bíblia diz que a angústia, a perseguição, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, tudo isto foi suficiente para arrancar a palavra de Deus da nossa alma, para arrancar a palavra de Deus do coração e daquela terra que fora plantada. Bendito seja o Senhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus tratará conosco durante esses dias de festividade aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que existem orações e clamores e lágrimas e suor em prol deste trabalho. Então eu quero convidar você durante esses dias para rasgar a tua alma, abrir os teus ouvidos para ouvir o que Deus pretende falar conosco esta noite aqui. Deus não faz nada a não ser por intermédio da sua palavra. Se a palavra de Deus não te alegrar, eu não posso fazer mais nada. Se a palavra de Deus não avivar a sua igreja, nada do que eu fizer em vão, nada vai adiantar. Bendito seja o Senhor. Eu ainda creio na suficiência da palavra de Deus. Tem gente inventando alguma coisa em lugar da palavra
Deus. Tem gente dizendo que está vendo anjo sem estar vendo, só para ver se emociona alguém. Não, eu ainda creio na suficiência desta palavra, e Deus durante esses dias tratará conosco de forma poderosa. Você pode esta noite, em nome de Jesus, você pode esta noite erguer a sua mão ao céu, se você puder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, levante a sua mão com bondade. Esta noite a angústia não vai tomar o lugar da palavra. Esta noite as seduções do mundo não vai arrancar a palavra do nosso coração. Deus esta noite deseja impactar a nossa alma. Você pode fechar os seus olhos esta noite em nome de Jesus. Enquanto eu estou pregando, existem pessoas aqui preocupadas, angustiadas, mas esta noite Deus te trouxe aqui para falar contigo. Não deixa que nada disso arranque a palavra de Deus do teu coração. Deus nos chamou esta noite aqui para compreender a sua poderosa palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, essa palavra de Deus. Em terceiro lugar, um culto marcado pela palavra, verso de número 3. Glória. É um culto que tem tempo para a palavra de Deus. A Bíblia diz que desde a alva até o meio-dia tinha uma multidão de pé dizendo: nós queremos ouvir a palavra. Nós queremos ouvir a palavra, glória. Nós queremos ouvir a palavra. Bendito seja o Senhor. E havia tempo para a palavra de Deus naquele ambiente. Nós precisamos dedicar tempo a esta palavra, porque ela é muito mais profunda do que extensa. O Salmo 1, o salmista disse que precisava meditar na palavra dia e noite. Tempo para a palavra. Ninguém vem ao culto, obreiros, irmãos, para ouvir as nossas experiências, ouvir as nossas emoções, apesar de que são boas, mas o povo está reunido para ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa compreender que precisa debruçar-se sobre a poderosa palavra de Deus. Eu lembro de Maria e Marta. Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E Marta está incomodada e diz: mestre, por favor, manda que ela me ajude, manda que ela faça alguma coisa. E por muito tempo alguém pregou que Marta Maria porque era preguiçosa. De maneira nenhuma. Champlin diz que não é porque Maria não fez nada, é porque ela havia feito antes, e agora o tempo é só para a palavra. Bendito seja o Senhor. Alguém olha para alguém domingo de manhã e diz: meu irmão, você não tem o que fazer, você não tem ocupação nenhuma. Eu disse: tenho. E por que você está indo agora para a igreja? É porque eu já fiz antes, agora eu vou ouvir a palavra. Por que você está na igreja direto, ouvindo direto, a pregação direto? Você não tem o que fazer? Tenho, mas eu já fiz. Agora o meu tempo é para a palavra. Bendito seja o Senhor. O Salmo 119, verso 148 diz a Bíblia: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Glória. A geração do século 21, você já percebeu que parece que quanto mais curto é o sermão, melhor para muitas igrejas. Parece que quanto mais curto é o sermão, melhor para nós, porque o sermão nos confronta, a palavra nos toca, a palavra mexe conosco, mas nós precisamos cavar fundo e nos afadigar
na poderosa palavra de Deus. Eu me recordo, meus irmãos, que no Antigo Oriente algumas pessoas ricas costumavam a pegar ouro, pedras preciosas e colocar dentro de jarros e enterrar. O salmista disse no Salmo 119, verso 162: eu alegrei-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. O salmista estava dizendo: antes eu estava pobre, mas agora, depois que conheci a tua palavra, eu estou como alguém que achou pedras preciosas. Nós estamos diante de um tesouro insondável, diante de um tesouro glorioso. E o que precisamos, pastor? Só precisamos cavar um pouco mais, só precisamos mergulhar um pouco mais na palavra de Deus. Seja o Senhor eternamente. É a palavra de Deus que mexe, que sustenta e que segura a igreja. Bendito seja o Senhor. É por isso que Abacuque disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu escutei a tua palavra, por isso eu estou te pedindo, aviva a tua obra. A palavra de Deus é poderosa e suficiente. Um dia alguém chegou para o reformador alemão Martim Lutero e disse: ei, tu já leu o que disse o Papa? O Papa escreveu uma bula ao teu respeito, e a bula papal dizia: irmãos, tenham cuidado, um javali selvagem entrou no jardim da igreja. E era Lutero. E alguém olha e pergunta: Lutero, o que tu fez com a igreja? Que reboliço é esse que tu causou? Ele disse: não, eu não fiz nada, eu só preguei a palavra de Deus, e a palavra de Deus está fazendo este reboliço. Spurgeon dizia que a palavra de Deus é como um leão, você não precisa fazer nada, você só precisa soltar, e ele vai causando um movimento, vai operando no meio da igreja. Nós estamos esta noite debaixo do poder da palavra, do poder da palavra, do poder da palavra. Deixa eu ver quem ainda tem a palavra, quem ainda tem a palavra, quem ainda ama a palavra de Deus e pode celebrar a Ele esta noite. O poder da palavra, o poder da palavra. Oh, aleluia. Estou sentindo a graça de Deus conosco aqui esta noite. Aleluia. Eu preciso correr e dizer para você algo aqui esta noite. Oh, em quarto lugar, um culto marcado pela palavra tem atenção devida à palavra. Versículo 3 e 6, a Bíblia diz que eles estavam atentos, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Não havia dispersão, não havia distração, todos estavam ali para ouvir a palavra. Deixa eu lhe perguntar algo aqui esta noite. A palavra de Deus ainda chama a tua atenção? Ninguém se movimentava, a não ser por extrema necessidade, porque a palavra de Deus estava sendo comunicada ao coração do povo. Havia uma atenção devida à palavra. Nós estamos vivendo uma época profetizada pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias as pessoas teriam coceiras nos ouvidos, doença nos ouvidos, a ponto de não suportarem ouvir a palavra de Deus. É por isso que várias vezes você vai ver a Bíblia dizendo: quem tem ouvidos ouve. Deus fala com Samuel e ele diz: fala, Senhor, o teu servo está aqui para ouvir. Eu preciso correr aqui e dizer, em último lugar, é que um culto marcado pela palavra de Deus, ele tem os efeitos da palavra.
Meus irmãos, se tem algo que nós precisamos crer nesses últimos dias, é do efeito que a poderosa palavra de Deus pode causar na nossa alma. Há quem disse que um livro incendeia um homem, e um homem incendeia um mundo. É a palavra de Deus que ainda pode incendiar a sua igreja. Queridos, nós precisamos urgentemente de uma volta a este livro. Nós precisamos urgentemente de uma volta a este texto sagrado. Sem ele não haverá avivamento. Bendito seja o Senhor. Versículos 5 e 6 tem uma das expressões, olhe para cá por favor, que eu acho mais linda da Bíblia. A Bíblia diz que eles não usavam um livro como este, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que eles usavam uma espécie de pergaminho, e eles iam usando, e eles iam abrindo o pergaminho. Versículos 5 e 6, e a Bíblia diz que enquanto eles iam abrindo e lendo, o povo ia ficando de pé. Bendito seja o Senhor. Imagina, olhe para cá, imagine comigo por favor, a cena maravilhosa, bendita, de Neemias e Esdras diante do povo, abrindo o livro da lei, e na proporção que ele vai abrindo o livro da lei, o povo vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. O povo vai ouvindo a palavra e vai ficando em pé. Aleluia. Eu aprendo que aonde tem uma igreja sentada é porque existe um livro fechado, aonde a palavra de Deus é aberta e exposta para a igreja. A igreja de Deus vai ficando de pé. Bendito seja o Senhor eternamente. Aí o que eu acho lindo e maravilhoso é que a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto o povo ia ficando de pé, a Bíblia diz no versículo 6 que havia uma adoração genuína, espontânea, gloriosa. A Bíblia diz que o povo ia ficando de pé, levantando as mãos e dizendo amém, amém, amém. Bendito seja o Senhor. O povo ia ouvindo a palavra e concordando com ela. Bendito seja o Senhor. O que era isso,